Vá-se foder com seus parceiros no Afeganistão ou na Coreia do Norte. Ele está enfrentando grandes problemas e não há esperança de que o presidente Trump o ajude. Putin hoje enfrenta o problema mais incontrolável da sua carreira de 25 anos. O povo russo desistiu dele. Dirigindo-me a vocês, idiotas do Kremlin, estamos absolutamente fartos de vocês aterrorizarem ucranianos e russos. E o estado em que o país chegou nos últimos 5 anos está virando-os contra o regime de Putin. Antes de começarmos nossa análise, a análise geoestratégica independente pode sucumbir à pressão do algoritmo. Ao se inscrever e deixar um comentário, você ajuda a verdade a romper essa parede de censura. Agora, vamos descer para aquela primeira fenda onde o muro do medo se quebrou, os vídeos de desafio aberto contra o regime. É assim que se parece um ponto de coleta da Wildberries, que deveria estar aberto em tempo integral. Segundo a Wildberries, os produtos estão fora há 2 semanas. Pois a armadura do silêncio social que ele passou longos anos construindo cuidadosamente na Rússia está enfrentando neste verão talvez seu teste mais sério. Com os ataques assimétricos da Ucrânia e o peso pesado da guerra, à medida que a ferida econômica e psicológica que o país sofreu se aprofunda a cada dia, milhões de cidadãos russos comuns estão agora criticando abertamente o regime de Putin nas redes sociais. Alguns vão ainda mais longe, dizendo a Putin para fugir para seus amigos na Coreia do Norte ou no Afeganistão. Vão se foder com seus parceiros de merda no Afeganistão ou na Coreia do Norte. Nossos armazéns estão queimando, depósitos de petróleo e outras merdas. Tudo está queimando e explodindo, porra. Brinquem com eles. E isso não é apenas o grito de algumas vozes irritadas. Hoje na Rússia, as pessoas olham para suas câmaras e desafiam abertamente o governo, o exército, até mesmo o próprio Putin. Agora vamos percorrer passo a passo como essa onda de revolta cresceu e porque os patriotas mais leais ao regime estão mudando de lado. Durante anos na Rússia, até a menor crítica ao regime exigia verdadeira coragem. As pessoas falavam em sussurros em suas cozinhas, receosas de pronunciar uma única palavra em público. Mas agora esse muro de medo está rachando. Há um exemplo marcante de até onde essa resistência chegou. Um russo olha para sua câmera e se dirige diretamente à quadrilha governante de assassinos. Ele diz que eles destruíram o país e aconselha-os a fugir enquanto ainda há tempo para seus amigos na Coreia do Norte ou no Afeganistão. Então, um cidadão está abertamente dizendo ao seu próprio chefe de Estado para deixar o país. E na câmera sem esconder o rosto. E essa coragem não se limita mais a uma única pessoa. A raiva surge até nos lugares mais inesperados da Rússia, tanto que um homem no coração de Moscou, bem em frente à catedral principal das Forças Armadas Russas, desafiou o exército diretamente. No vídeo que viralizou, ele diz: "Drones iranianos não vão te ajudar. Calibres e Grad não vão te ajudar, eles vão acabar, suas balas vão te esmagar, ficarei feliz." Gritar, "vocês serão esmagados" para o exército em frente a um dos símbolos militares mais sagrados da Rússia era impensável há apenas alguns anos. Essas cenas são a prova mais vívida de que uma ordem construída sobre o medo começou a se desfazer. Para entender o quão extraordinárias essas imagens são, é preciso lembrar que tipo de lugar é a Rússia. Este é um país onde desacreditar o exército é punido com prisão, onde líderes da oposição estão ou no exílio ou atrás das grades. Em um lugar assim, uma pessoa dizendo ao chefe de Estado para fugir não é uma raiva comum. É um sinal de que o limiar do medo foi ultrapassado, e essa imagem desperta um eco muito perigoso na memória coletiva do povo russo. A razão é que a Rússia, 2 vezes em sua história, viveu momentos semelhantes quando o povo virou as costas para o regime. Em 1917, na Revolução Bolchevique que derrubou o Império Czarista, e em 1991, no colapso da União Soviética. Ambas as vezes, o que realmente derrubou o Império não foi um inimigo externo, mas a combinação de uma guerra interminável, um colapso econômico e a raiva acumulada do povo. E este paralelo histórico não é apenas uma coincidência. Em 1917 também, enquanto soldados russos morriam sem sentido na frente de batalha, as pessoas que ficaram para trás esperavam em filas de pão, assim como hoje esperam em filas de combustível e água. Naquela época também, pouco antes do Império cair, ninguém conseguia ver o quão próximo o colapso realmente estava. E hoje essa memória está sendo reavivada. As pessoas se lembram do que condições semelhantes levaram no passado, e talvez seja exatamente por isso que se atrevem até a dizer a Putin para fugir. Então, de onde vem essa coragem, essa raiva realmente tira sua força?
A resposta está no fato de que a guerra agora entrou diretamente na casa do russo comum, pois, após atacar a infraestrutura de energia e refinarias por meses, a Ucrânia agora se voltou para um alvo muito mais insidioso, a vida cotidiana do russo comum. E o exemplo mais marcante são os ataques ao maior gigante de compras online da Rússia, Wildberries. Os números revelam a verdadeira escala dos danos. Em todo o país, a empresa possui apenas 26 mega-instalações logísticas maiores que 15 mil metros quadrados e 16 delas, aproximadamente 62%, foram desativadas em apenas 2 semanas. E esses não eram armazéns comuns. Eles eram a espinha dorsal que gerenciava o fluxo de carga nacional da empresa. Então, por que isso importa tanto? Para a Wildberries é como a Amazon da Rússia, uma vasta plataforma com cerca de 48 mil funcionários, centenas de milhares de vendedores, onde milhões de russos comuns fazem compras todos os dias. Atacá-la não é como atingir um tanque na linha de frente. Isso afeta diretamente o bolso, a cozinha e a vida diária do russo comum. E o rosto humano desse golpe se mostra no clamor dos pequenos comerciantes. Na Crimeia ocupada, o proprietário de um ponto de entrega resumiu seu desespero após uma paralisação logística de 14 dias. Eles simplesmente nos abandonaram. Empreendedores em Sebastopol e em toda a península estão soando o alarme. As prateleiras estão vazias. Mercadorias devolvidas acumulam poeira no chão. O faturamento diário ficou negativo. E a sede, em vez de ajudar esses comerciantes, envia circulares ordenando que não entrem em contato com a mídia, tentando silenciar suas vozes em vez de resolver o problema. Além disso, pouco antes dos ataques, a empresa havia declarado os ataques de drones como um caso de força maior, eliminando sua obrigação de compensar os vendedores pelos bens queimados. O resultado? Milhares de pequenos vendedores cujas mercadorias viraram cinzas ficaram sem nada, nem um único kopek, e os preços começaram a subir em todo o país. Mas o impacto psicológico deste golpe é ainda maior do que a perda material, pois, para um russo comum, esta plataforma era parte da vida normal que a guerra não havia tocado, um lugar que eles acessavam todos os dias, onde sentiam que a ordem ainda funcionava. E as prateleiras vazias e os retornos cobertos de poeira levantaram uma questão muito mais perturbadora na mente das pessoas. Se a guerra pode chegar até aqui, o que mais resta que parece seguro? E essa mesma pergunta começou a roubar a paz de milhões que ignoraram a guerra por anos. E esse golpe não se limita a uma única empresa, pois a paralisia da maior rede logística do país se espalha por toda a economia como dominós. Pedidos não entregues, pequenos vendedores falindo, trabalhadores de armazéns perdendo seus empregos, variedade de produtos nas prateleiras diminuindo. Produtos que antes chegavam à porta com alguns cliques agora chegam tarde demais ou nem chegam. E cada entrega atrasada lembra ao russo comum que a guerra não é mais uma notícia abstrata, mas parte de sua própria vida diária. Os ataques da Ucrânia a refinarias aumentaram 11 vezes na primeira metade de 2026 em comparação com o mesmo período do ano anterior, e o resultado foi uma crise de combustível se espalhando por todo o país. A escala dessa crise é impressionante. De acordo com uma análise, até julho, quase todas as 83 regiões da Rússia estavam enfrentando escassez de combustível. Isso afetou diretamente 50 milhões de pessoas, aproximadamente 35% da população. Na Crimeia ocupada, a situação se tornou tão grave que a administração declarou estado de emergência e interrompeu completamente as vendas de combustível para civis. Os preços dispararam para níveis inacreditáveis. Em Sevastopol, na Crimeia, 1 litro de gasolina passou de $2,5, enquanto no mercado negro era vendido por mais de 5. No extremo leste da Rússia, em uma região onde o salário médio mensal é de $1.200, 1 litro chegou a quase $4. Com a produção das refinarias caindo ao seu nível mais baixo desde 2005, a Rússia, um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, foi forçada a importar gasolina por via marítima. Mas o que realmente importa é a raiva que essa escassez criou, pois as filas de combustível estão se transformando em pontos de revolta. Em Kuban, os postos de gasolina começaram a recusar vender combustível para motoristas vindos da Crimeia. Pessoas irritadas que esperaram 4 dias na fila enquanto a península ficava sem combustível organizaram protestos. Confrontos e tensões foram registrados em muitas regiões. Cossacos começaram a fazer guarda em algumas estações, e os russos mais desesperados perseguiam caminhões de combustível para encontrar gasolina. O significado dessa imagem não termina em algumas filas, pois a gasolina é como a corrente sanguínea de uma economia moderna. Sem combustível, a colheita não pode ser recolhida, o caminhão não pode levar mercadorias para as lojas, uma ambulância com o tanque vazio não pode chegar ao seu paciente.
Invisivelmente, as rodas de todo o país desaceleram e as pessoas começam a pagar o preço disso em suas necessidades mais básicas, na alimentação, no transporte, na saúde, e o que essas revoltas revelam é muito mais profundo. Infelizmente, decidimos deixar a Crimeia temporariamente. Falta de eletricidade, junto com a falta de água, a falta de gás propano para o fogão. Para pessoas que esperam 4 dias em uma fila de combustível e depois organizam um protesto, o medo foi deixado de lado. Em um país como a Rússia, onde até o menor protesto é duramente reprimido, pessoas indo abertamente às ruas é um desenvolvimento extraordinário. E essa raiva vem do grupo que o regime menos se preocupa: motoristas comuns e apolíticos. Esta imagem expõe o ponto mais sensível da Rússia. Quando um Estado não consegue controlar nem mesmo as filas de combustível que se espalham em todas as direções, ele perde o pilar mais concreto de sua autoridade, pois os ataques da Ucrânia às refinarias também criaram um efeito colateral inesperado e terrível: o envenenamento das fontes de água potável da Rússia. O exemplo mais marcante está se desenrolando em Tyumen, considerada a capital do petróleo da Sibéria Ocidental. Nesta cidade de 800 mil pessoas, por 2 meses, um rio carregando esgoto e carcaças de animais em decomposição misturou-se completamente à rede principal de água potável. O cheiro tornou-se tão insuportável que milhares de pessoas deixaram a cidade. Após semanas de súplicas, a administração local só conseguiu trazer caminhões-pipa de outra região, mas apenas algumas viagens para uma cidade de 800 mil pessoas. E este não é um evento isolado. Resíduos tóxicos de petróleo vazando de refinarias poluíram fontes de água doce em todo o país, de Moscou à Sibéria. No Yenisei, um dos grandes rios da Sibéria, os moradores reclamaram de uma película de óleo com cores de arco-íris na superfície e um forte cheiro de gasolina. Relatos de várias regiões pintam o mesmo quadro: odores químicos, peixes mortos, rios mudando de cor. Pense nisso. A Rússia é um dos países com os recursos naturais mais ricos do mundo. No entanto, hoje, na capital do petróleo desse país, as pessoas fazem fila com galões por um único copo de água limpa. Por anos, o Kremlin fez esta promessa aos seus cidadãos: obedeçam-nos e lhes daremos uma vida estável, segura e moderna. Mas quando as pessoas em um país estão lutando com um problema que o mundo resolveu há 200 anos, o acesso à água limpa, essa promessa há muito tempo, foi à falência. E o poder político da água é ainda maior do que o dos combustíveis, pois uma pessoa pode viver sem carro, mas não sem água. A incapacidade de um Estado de fornecer até mesmo água potável limpa aos seus cidadãos é a sua autoridade atingindo o fundo do poço. E é por isso que, para uma família cuja torneira corre com água envenenada, ser anti-Kremlin não é mais uma escolha política, mas o resultado natural de um instinto de sobrevivência. E precisamente por essa razão, a crise da água enche até mesmo pessoas comuns com uma raiva silenciosa em relação ao regime. Os verdadeiros sinais de alarme para Putin não vêm dos opositores da guerra, mas do seu próprio exército de propaganda, os blogueiros pró-guerra Z. Anos, essas figuras eram os defensores mais fervorosos da guerra, mas nos últimos meses sua retórica mudou na raiz. Agora, eles criticam não apenas o comando do exército, mas a própria guerra, e às vezes até seu próprio arquiteto. De blogueiros de nicho na linha de frente a grandes canais com milhões de assinantes, dezenas de correspondentes de guerra escrevem a mesma coisa: a ofensiva russa estagnou, o comando esconde as verdadeiras perdas. E enquanto os oficiais roubam e descansam em retiros de férias, soldados estão sendo perdidos na frente. Durante 4 anos, Putin vendeu esta guerra ao povo russo com uma única palavra: vitória. Mas hoje essa ilusão está sendo desfeita pelo próprio homem que conhecia melhor a cozinha interna do Kremlin, o próprio primeiro-ministro de Putin. Em suas últimas declarações, o ex-primeiro-ministro russo Mikhail Kazyanov fez seu diagnóstico em uma única frase: Putin está enfrentando grandes problemas. Ele está enfrentando grandes problemas. E não há esperança de que o presidente Trump o ajude. Não há esperança de que a economia vá começar a crescer, ou pelo menos se manter neste estágio. E não há esperança de que ele possa atrair mais pessoas para o campo de batalha. Kazyanov não é um exilado comum. Entre 2000 e 2004, ele tirou a economia russa da crise e elevou a um crescimento de 7%. Um tecnocrata lendário que conhecia Putin do outro lado da mesa de trabalho. E o diagnóstico que ele agora grita para o mundo a partir da lista de terroristas do Kremlin não é uma crise política passageira comum. É uma falha orgânica irreversível que começou no sistema nervoso de um império, e isso não é um palpite vago.
baseia-se em 3 janelas de esperança que mantêm Putin de pé. Segundo Kasyanov, todas as 3 se fecharão de uma vez até o final do ano. Trump não lhe lançará uma tábua de salvação, a economia não crescerá e ele não conseguirá enviar novos homens para a frente. E quando elas se fecharem, resta apenas uma porta racional, a mesa de negociações. E é assim que ele agora descreve o homem com quem já se sentou frente a frente. Uma máscara de reformador há muito caída, um verdadeiro cara da KGB. Como você o descreveria agora? Agora ele é um verdadeiro cara da KGB. Antes disso, no meu tempo, demonstrando ao presidente Yeltsin, demonstrou a mim e a Mikhail Boris no Parlamento, quando todos nós o apoiamos apenas como uma pessoa dedicada às mudanças democráticas. Mas em uma fase posterior, ele perdeu isso. É por isso que a palavra falada dentro do Kremlin hoje não é mais vitória, mas medo. Hoje colocamos exatamente este quadro crítico na mesa. Por que as elites do Kremlin se sentem como reféns? Por que estão silenciosamente contrabandeando seu dinheiro para o exterior e as reações em cadeia que estão abalando o regime de Putin até o seu núcleo? A camada mais perigosa dessa imagem não é um número, é um estado de espírito. Quando Kasyanov foi perguntado sobre como é a atmosfera dentro da Rússia, sua resposta foi uma única palavra: medo. Medo total. Sabe, o que estão te dizendo? Estão se sentindo magoados, desmoralizados? Dê-nos uma noção do estado de espírito. Medo. Total. Para todos os ativistas, medo total. Eles não podem, apenas por criticar. Na Rússia, por um único ato de crítica, as pessoas recebem 6, 8, 10, até 25 anos de prisão. O próprio Kasyanov é um fugitivo aos olhos do regime e está na lista de terroristas do Kremlin. Seu amigo Boris Nemtsov foi morto ao pé do muro do Kremlin. E Alexei Navalny morreu em uma cela de prisão. É por isso que ele se recusa a vender uma esperança fácil. Não espere que uma revolta nas ruas derrube o regime tão cedo, porque esse medo prende as pessoas não na praça, mas dentro de suas casas. Mas aqui está o que é realmente impressionante. O mesmo medo tomou conta do topo da pirâmide também. Segundo Kasyanov, ministros e figuras de alto escalão se veem como reféns. Eles não têm para onde correr e servem apenas para sobreviver. Ainda assim, no fundo, cada um deles quer que esta guerra termine. E então ia o elite isso ou algo assim, sim. Mas medo também dentro das elites, Mikhail? O mesmo medo. As pessoas não podem escapar. Elas entendem que são como reféns. Todos aqueles ministros e no nível inferior. Eles servem a Putin porque eles têm que sobreviver. Mas todos estão sonhando. Mas essas elites não estão mais apenas sonhando, elas começaram a agir e a direção em que estão se movendo diz muito. De acordo com um relatório da Bloomberg, em julho, as figuras mais ricas da Rússia, incluindo algumas próximas ao próprio Putin, transferiram silenciosamente bilhões de dólares para o exterior no último ano. E note bem isso. Não é por medo das sanções. Nos primeiros anos da guerra, as sanções ocidentais, na verdade, levaram os russos ricos a trazer seu dinheiro de volta para casa. Agora, a ameaça não vem de fora do país, mas de dentro dele, porque o Estado começou a caçar seus próprios ricos. Só no ano passado, o Procurador-Geral da Rússia transferiu mais de 4 trilhões de rublos em ativos para o Estado por ordem judicial. As empresas de nomes como o fundador do Império Rusagro e o ex-proprietário do aeroporto Domodedovo, a mensagem é clara: a propriedade não é mais segura e assim é o resultado. O dinheiro flui para Dubai, para o Golfo e em canais de criptomoedas que passam pela Arménia e Cazaquistão. No segundo trimestre do ano, a demanda russa por dólares e euros triplicou. Não perca o que isso significa. Quando as pessoas mais ricas, mais bem-educadas e mais influentes de um regime silenciosamente movem suas famílias e suas fortunas para fora do país, isso é um voto de desconfiança, não lançado nas urnas, mas no lugar mais revelador de todos. Uma estrutura ligada em cima e embaixo pela mesma emoção parece granito por fora, até que essa emoção se transforme em raiva ou em fuga. E mais uma escolha de Putin revela o quão real é esse medo. Apesar de dezenas de milhares de baixas, ele teimosamente se recusa a declarar uma mobilização geral. Analistas interpretam isso não como uma demonstração de força, mas como uma confissão. O Kremlin não ousa provocar a ira da classe média urbana. Em um país onde a confiança pública no regime já caiu ao seu ponto mais baixo de toda a guerra, essa relutância está longe de ser insignificante. E o perfil que mencionamos no início, um homem que abandonou a máscara de reformador presa ao seu poder pessoal, mostra seu verdadeiro peso bem aqui.
Por anos, o Ocidente se apoiou em uma única suposição de que em algum momento Putin perceberia que esta guerra está prejudicando o seu país e pararia. Mas se o que enfrentamos não é um estadista frio de custo-benefício, mas um homem preso em um reflexo de sobrevivência pessoal, essa suposição gira no vazio. O ruim para o país não encontra tração em uma mente assim, porque o cálculo não passa pelo futuro da nação, mas pela longevidade de uma única cadeira. Então, o que alimenta esse medo e essa fuga? A ruptura que acendeu o pavio para tudo isso, a guerra finalmente saindo da linha de frente e chegando ao coração da Rússia. Até a primavera deste ano, para a maioria dos russos, a guerra era um item distante no noticiário da televisão. Kasianov descreve isso ele mesmo. Até então, em cidades como Moscou, São Petersburgo e Ekaterimburgo, era possível viver como se nada estivesse acontecendo. Mas na primavera, a Ucrânia ganhou vantagem em mísseis de longo alcance e drones, e esse foi o momento em que a guerra entrou no país pela primeira vez. E isso não é mais abstrato. A Ucrânia aumentou seus ataques de drones em Moscou para níveis recordes. Em meados de julho, um prédio residencial foi atingido em Solnechnogorsk, na região da capital. O mais impressionante de tudo foi a própria cidade natal de Putin. No início de julho, drones atingiram um terminal de petróleo e um porto báltico na região de São Petersburgo em uma das operações de maior alcance da guerra. O governador regional disse que 72 drones foram abatidos em uma única noite. Zelensky disse que a base naval de Kronstadt, a aproximadamente 900 km da frente, também foi alvo. A campanha também alcançou o mar. Em uma operação chamada Molochka, a Ucrânia começou a atacar embarcações da Frota Sombra, que a Rússia usa para escapar das sanções. Até o dia 18 de julho, o número de navios alvejados havia chegado a 172. Então, o golpe atinge não apenas a refinaria, mas também o petroleiro que transporta esse petróleo para o mundo. E o significado estratégico é enorme. A doutrina de segurança de 200 anos da Rússia baseava-se na profundidade. Mesmo que um inimigo entrasse, o tamanho imenso do país o engoliria. Mas o drone de longo alcance apagou essa profundidade. Agora, uma refinaria, um petroleiro e um apartamento na capital carregam o mesmo risco. E quando até o lugar que um país acredita ser o mais seguro já não é seguro, o que se perde não é apenas um edifício, é uma doutrina. Mas a consequência mais concreta e cotidiana desses ataques não apareceu em um mapa de campo de batalha. Apareceu na vida de um russo comum, em uma fila para gasolina. Uma pausa rápida, curtida, um comentário de uma palavra e a inscrição ajudam diretamente esta análise independente a alcançar muito mais pessoas. Porque agora entramos na história dessa fila. O alvo mais crítico que esses drones atingiram foi o petróleo, e o resultado foi sentido no bolso de cada russo. Por meses, os drones de longo alcance da Ucrânia têm atacado refinarias russas, tirando aproximadamente 1/3 da capacidade de operação. O Estado-Maior-Geral da Ucrânia estimou no início de julho que a cifra era de 42,7% em 8 refinarias e mais de 60 depósitos. Desde agosto do ano passado, as perdas do setor atingiram 13 bilhões e meio de dólares, e os alvos estão longe de ser comuns. A refinaria de Moscou, que fornece 40% do combustível da capital, foi atingida e seu reparo levará pelo menos 3 meses. Omsk, na Sibéria, a maior refinaria do país, a cerca de 2.500 quilômetros da frente, foi atingida no início de julho. Zelensky chama essa campanha, em suas próprias palavras, de sanções de longo alcance. As consequências nas ruas são severas. De acordo com uma análise do Financial Times, a crise afeta 50 milhões de russos, cerca de 35% da população. Em mais de 40 regiões, as vendas de combustível foram restritas. Motoristas esperaram na fila por horas e na Crimeia, um estado de emergência formal foi declarado com gasolina vendida apenas por voucher eletrônico. Segundo a Reuters, a produção de combustível em junho caiu 25% em relação ao ano anterior. Então, por que isso atinge tão profundamente? Porque não se trata apenas de gasolina. Uma refinaria é como o coração pulsante da corrente sanguínea de um país. O trator indo para o campo, o caminhão indo para a frente de batalha, o caminhão indo para o mercado, todos se alimentam do mesmo combustível. Ataque um único ponto de estrangulamento e o efeito não fica em uma única estação. Espalha-se por toda a economia. Mas essa fila de combustível é apenas um sintoma. A verdadeira doença está na economia que a alimenta. A segunda janela foi a economia, e os números provam que Kasianov está certo.
A Rússia cresceu acima de 4% em 2023 e 2024, mas essa euforia temporária dos gastos de guerra acabou. O crescimento caiu para cerca de 1% em 2025 e o mesmo é esperado para 2026. O Fundo Monetário Internacional prevê um crescimento ainda menor e em maio a Rússia reduziu drasticamente sua própria previsão de crescimento. Cada uma dessas alegações é perigosa para o regime por si só, pois não são as palavras de um jornalista anti-guerra, mas das pessoas mais próximas ao soldado na linha de frente que sabem melhor o que está acontecendo. Quando dizem que a ofensiva estagnou, não é propaganda, mas um diagnóstico do campo, e esse diagnóstico desmente diretamente a imagem vitoriosa que a televisão pinta todas as noites. Vozes que antes gritavam "guerra até a vitória", agora fazem a pergunta mais perigosa. Se esta guerra não pode ser vencida, então por que tantos jovens estão sendo perdidos? E quando a crença, a coisa mais importante que mantém uma guerra unida, é abalada, o terreno social sob essa guerra começa a desmoronar. De acordo com um pesquisador que estuda essa mudança, essas pessoas estão, de fato, descobrindo a Rússia de Putin pela primeira vez, um estado policial que bombardeia todos sem distinção e funciona com base na estupidez. Tanto é que até mesmo um cientista político da corte que já trabalhou para o partido no poder e regularmente elogiava Putin, escreveu: "Devemos admitir honestamente, realmente construímos o feudalismo. Em uma sociedade feudal não há direitos, apenas privilégios. E essas confissões às vezes vão muito além." Um blogueiro muito próximo do Kremlin declarou a guerra sem esperança e mirou diretamente em Putin, sendo logo detido sob acusações de desacreditar o exército. O regime já havia silenciado seus opositores da guerra, mas agora é forçado a silenciar seus próprios propagandistas também. Uma nota cuidadosa é necessária aqui. De acordo com alguns analistas, por trás desses desabafos mais estridentes podem estar figuras do próprio círculo íntimo de Putin, o que significa que esses blogueiros também poderiam ser balões de ensaio para avaliar como a sociedade reagiria ao fim da guerra. Mas, seja uma revolta espontânea ou um teste dirigido de cima, o resultado é o mesmo. A voz mais alta do regime agora exala pessimismo e raiva, e isso aponta para um perigo maior do que todos os outros. O Kremlin sempre pôde rotular os opositores da guerra como traidores e silenciá-los, mas não pode rotular seus próprios patriotas como traidores, pois então não sobraria ninguém. Por anos, o acordo não escrito de Putin com seu povo era simples. Não se envolva na guerra, mas fique completamente fora dela, se quiser. Cuide da sua própria vida e nós lhe daremos estabilidade e conforto. Esse acordo funcionou por 4 anos, mas agora está desmoronando. Para uma pessoa esperando em uma fila de combustível com água envenenada da torneira, incapaz de fazer compras, ficar fora da guerra é impossível. E além disso, o Estado, com cortes constantes de internet, proibições de aplicativos e sua guerra contra VPNs, ocupou até mesmo o último refúgio apolítico do público. A primeira reflexão política disso aparece nas próximas eleições. A Rússia tem eleições parlamentares em setembro e a sociedade está direcionando grande parte de sua raiva ao partido governante, Rússia Unida. O apoio ao partido hoje está em torno de 30%. O que é interessante é isto. Putin não é um membro oficial deste partido, e por anos as pessoas direcionaram sua raiva ao partido enquanto poupavam o líder de certa forma. Mas este ano o Kremlin fez algo incomum. Ligou Putin a este partido impopular mais do que nunca, e pela primeira vez desde 2007, o partido declarou-se o partido do presidente. Este é um movimento arriscado, pois o mecanismo que funcionou por anos foi este. Quando algo dava errado, a culpa era atribuída ao partido, enquanto Putin permanecia intocado, como o bom czar. Mas agora Putin, com suas próprias mãos, colocou esse escudo de lado, e a desconfiança não se limita ao partido. Mesmo em pesquisas oficiais, a confiança em Putin está caindo. Em uma pesquisa por um órgão próximo ao Kremlin, a taxa de confiança caiu em 2 dígitos em um único mês, tanto que algumas agências estatais tiveram que mudar seus métodos para esconder a queda. E pesquisas independentes mostram que cerca de 2/3 dos russos agora querem um cessar-fogo com concessões mútuas, o que significa que a grande maioria há muito deixou para trás a linha de guerra até a vitória. Eles agora querem apenas que esta guerra termine. Além disso, esses números são apenas a ponta visível do iceberg. Pois na Rússia, as pesquisas não são realizadas em um ambiente livre. As pessoas hesitam em dizer a um estranho ao telefone o que realmente pensam, o que significa que, por trás das cortinas, é muito provável que haja um descontentamento muito mais profundo que nunca chega aos números. E este é um sinal silencioso, mas profundo, de que a história da Guerra Santa contada por 4 anos há muito perdeu sua credibilidade aos olhos do povo.
Todas as noites, a televisão russa grita uma única palavra: vitória! Mas a realidade nas ruas contradiz essa imagem de forma cada vez mais acentuada. Um conhecido blogueiro russo que outrora apoiou a guerra com paixão expressou essa contradição de forma mais vívida. 80% dos seus amigos fecharam seus negócios. O sistema colapsou. Outro escreveu que as pessoas estão cansadas, que enquanto a televisão continua gritando vitória, a realidade é extremamente pesada. A economia piorando, negócios fechando, preços subindo. E essa ruptura não é uma dificuldade isolada, mas a face de uma desaceleração econômica muito maior. Especialistas dizem que a economia russa verá crescimento de 0% este ano, na melhor das hipóteses. A produção industrial já começou a contrair, e essa contração é tão profunda que está desacelerando até mesmo o setor de defesa, o motor da guerra. Neste ambiente, até os propagandistas do Kremlin estão agora em apuros, pois sua tarefa é reduzir a distância entre uma guerra supostamente vitoriosa e uma realidade que piora constantemente. Mas esconder prateleiras vazias nas lojas, filas para combustível e torneiras secas na tela está se tornando impossível. Uma mentira pode ser sustentada apenas enquanto a realidade não a contradiz mais alto a cada dia. E hoje, na Rússia, a realidade está falando muito alto. Neste mesmo cenário, o próprio Putin fez uma admissão interessante. No início de julho, ele disse que o inimigo estava tentando prejudicar a economia e criar uma atmosfera de tensão na sociedade, mas depois acrescentou: essa tarefa é impossível. No entanto, enquanto ele falava, milhões de russos estavam esperando em filas para combustível com água envenenada saindo de suas torneiras, e eles estavam bastante tensos. Mas talvez a forma mais irritante dessa divisão tenha aparecido entre o soldado na linha de frente e o general em Moscou. Uma luxuosa celebração de aniversário que um general sénior recém-nomeado realizou em um dos locais mais caros de Moscou provocou uma onda inesperada de raiva. E essa raiva não veio dos opositores da guerra, mas dos próprios círculos pró-guerra. Pois a pergunta do crítico era simples. Enquanto os russos comuns são constantemente pregados sobre uma guerra santa e sacrifício, por que um general está comemorando seu aniversário em um restaurante que serve uma tigela de sopa de 6.000 rublos? Pois, no 5º ano da guerra, a elite militar do país ainda desfruta de restaurantes caros, carros de luxo Maybach e encontros da alta sociedade, enquanto os soldados na linha de frente dependem de doações públicas para equipamentos básicos. Uma sociedade pode suportar o fardo da guerra, enquanto acredita que o sacrifício é compartilhado de forma justa. Mas quando esse sacrifício é exigido apenas dos pobres, do jovem na linha de frente, da família nas províncias, enquanto a elite permanece intocada, o senso de propósito comum que mantém uma guerra unida se rompe. E é exatamente neste ponto que a lacuna entre a propaganda e a realidade se transforma em algo muito mais perigoso do que o descontentamento comum, uma contestação da legitimidade do regime. Pois quando todas essas camadas se juntam, um povo desafiando o regime, um cidadão na fila de combustível e água, e os apoiadores mais leais mudando de lado, um perigo real surge para Putin. Um especialista que acompanha de perto a comunidade de turbopatriotas russos resumiu esse perigo de forma vívida. A frente tornou-se um moedor de carne sem esperança. O país espera em filas de combustível. Mísseis atingem refinarias todos os dias, e a Crimeia quase se transformou em uma ilha. Em um ambiente assim, tornar Putin o rosto do partido mais odiado do país é uma decisão que só alguém vivendo em uma realidade paralela poderia tomar. Esta comparação aponta para a maior vulnerabilidade de Putin, o isolamento de informação. Para um líder cercado por anos por um círculo que lhe diz apenas o que ele quer ouvir, está se afastando do verdadeiro estado de seu país. E o afastamento de um líder da realidade leva a decisões vitais como a guerra sendo tomadas de forma errada. E é talvez por isso que os blogueiros Zed mudarem de lado importa tanto. Eles estão entre os últimos canais que podem dizer a verdade a Putin, e quando até esses canais caem no pessimismo, o vínculo do líder com a realidade é completamente rompido. Então, o que esse isolamento significa para Putin? Esperar uma revolução popular na Rússia não é realista, pois o aparato repressivo do Kremlin ainda é extremamente forte, a oposição silenciada por anos, e não há alternativa em torno da qual se organizar. Mas o verdadeiro perigo não vem das ruas, mas de dentro do próprio sistema. Aqui está como. Se a economia continuar a colapsar, o cansaço da guerra se aprofundar e a Rússia ainda não conseguir uma vitória decisiva, os centros de poder em torno de Putin podem, em algum momento, decidir que continuar a guerra se tornou mais perigoso do que mudar o líder.
Ao longo da história, o que derrubou impérios mais frequentemente não foi uma revolta de baixo, mas um círculo restrito no topo, percebendo que agora tem muito a perder. E o maior perigo para um líder não são seus inimigos, mas aqueles que deveriam ser leais, começando a questionar sua lealdade. De fato, o cálculo por trás da estratégia econômica da Ucrânia é exatamente esse. Ao atingir a Wildberries, depósitos de combustível, a economia civil, a Ucrânia espera transferir o custo da guerra diretamente para o povo russo e, assim, ao fomentar a dissidência interna, forçar Putin a negociar, e isso deixa Putin com um conjunto cada vez menor de opções. Se ele continuar a guerra, o colapso se aprofunda. Se ele se sentar e ceder, ele vira a base pró-guerra que alimentou por 4 anos contra si mesmo. Ainda é incerto se essa estratégia funcionará, pois a moeda tem outro lado. À medida que fazer negócios na Rússia se torna mais difícil, as elites do país se tornam mais dependentes do Kremlin do que nunca e mais temerosas dele do que nunca. Além disso, a pressão econômica pode, às vezes, arrastar uma sociedade não para a revolta, mas para um colapso silencioso. As pessoas ficam tão consumidas pela luta para sobreviver que não têm energia para a política. Assim, em vez da explosão interna que a Ucrânia espera, a Rússia também pode se tornar uma sociedade irritada, mas paralisada. E é aí que a Rússia se encontra hoje, presa entre essas duas forças. De um lado, uma revolta crescente e a paciência se esgotando. Do outro, o silêncio tecido pelo medo. E qual delas prevalecerá determinará a direção não apenas da guerra, mas do futuro da Rússia. Uma das ironias mais amargas da história é esta. As ferramentas que levam um líder ao topo muitas vezes se transformam nas ferramentas que o derrubam. Putin construiu seu poder sobre 3 coisas: guerra, medo e controle. Mas hoje, a guerra corrói a economia. O medo está se rompendo e o controle escapa a cada dia. A argamassa que ergueu as paredes do Kremlin agora está dissolvendo essas paredes por dentro. Isso não significa que um colapso virá amanhã. Mesmo os dias mais sombrios de um regime podem durar anos. Mas uma coisa agora é certa: o papel que os russos atribuem a Putin mudou. O líder que antes lhes prometia segurança agora é visto como o único culpado pelo caos em suas vidas diárias. E quando um governante deixa de ser, aos olhos de seu povo, um protetor e se torna um fardo, seu verdadeiro fim, não importa quanto tempo seja adiado, já começou a ser escrito. Então, você acha que essa onda crescente de revolta na Rússia realmente encurralará Putin? Ou o aparato repressivo do Kremlin conseguirá esmagar essa raiva mais uma vez? E a estratégia da Ucrânia de trazer a guerra para casa funcionará? Compartilhe suas opiniões conosco nos comentários. Para acompanhar as análises especiais de guerra e geopolítica da PPR Global, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher.